Olá, tudo bem? Você sabe que sustentabilidade hoje em dia já não é mais uma tendência, né? É uma necessidade, para não dizer que é uma obrigação. Mas quando a gente fala em mudanças reais, não dá para caminhar sozinho. A descarbonização das cadeias produtivas exige colaboração, compromisso e ação integrada entre todos os elos. E aí a gente está falando do fornecedor até a marca, da indústria até o consumidor. E é nesse espírito de transformação coletiva que surgiu o Eclipse. O Eclipse é o Programa de Liderança em Sustentabilidade da Ambev. E nesse episódio do Papo Embalado, a gente vai entender como é que o Eclipse tem reunido parceiros estratégicos para repensar processos, reduzir emissões e investir em inovação sustentável. Para essa conversa, a gente recebe uma autoridade no assunto, que é o Luiz Gustavo Talarico, diretor de sustentabilidade da Ambev para a América do Sul. Luiz, obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, obrigado por me receber, Mauro. E pela Val Group, a gente tem aqui já a nossa parceira, a Larissa Dottaviano, que é diretora de sustentabilidade da Val Group. Larissa, mais uma vez, valeu pela parceria, obrigado por estar junto aqui. Bom, junto a gente vai discutir os bastidores do Eclipse, vamos entender os desafios do chamado Escopo 3, a gente explica para você, e as ações concretas que estão em curso para criar uma cadeia mais limpa, resiliente e inovadora. Então vamos lá. Luiz, vamos começar entendendo o que é o Eclipse, como é que ele surgiu, quais foram as motivações da Ambev para criar esse programa. Legal. Bom, a Ambev é uma empresa de bebidas que existe já há mais de 25 anos e a gente sempre trabalhou a sustentabilidade dentro da nossa cadeia, da nossa operação de alguma forma. E, ultimamente, a gente passou por alguns ciclos de metas de sustentabilidade, a gente leva muito para dentro de casa. Nossa eficiência, nossos processos. E em 2018, a gente lançou novas metas de sustentabilidade, que eram para 2025, que envolvem a resiliência hídrica, ação climática, embalagens e agricultura, nossos principais temas materiais. E aí, dentro da parte de mudança climática, a gente tem um objetivo de ambição de reduzir em 25% a intensidade das nossas emissões ao longo de toda a cadeia. Então, não só as nossas emissões, mas as emissões indiretas por causa dos nossos produtos. Reduzir até quando? Até 2025. Até 2020, esse ano agora. Exato. E estamos bem, super otimistas, otimista, mas isso envolvia muito mais do que só a nossa própria emissão. Então a gente vinha com um processo, nós já reduzimos mais de 60% das nossas emissões próprias nos últimos 20 anos, mas tem uma parte muito representativa hoje, em torno de 89% das emissões da Ambev são relacionadas à nossa cadeia de valor. Nossos fornecedores, nossa logística, nossa venda dos produtos, né? O refrigerador lá na ponta. Então a gente entendeu essa meta de 2025 também para olhar a cadeia. E aí surgiu o Eclipse. E esse que é o chamado Escopo 3. Esse externo indireto, esse indireto é o Escopo 3. Quer dizer, é quando a gente faz a lição de casa aqui dentro de casa e precisa que os nossos parceiros também façam a lição de casa deles. Exatamente. A ação climática acaba sendo uma responsabilidade de todos nós. Então, todas as empresas, não adianta eu ficar restrito ao meu próprio escopo, ao meu próprio universo, sendo que a gente sabe que tem vários elos ali que se comunicam. E você falou que aí, nesse âmbito, surge o Eclipse. Exatamente. A gente precisava entender e visualizar melhor a cadeia dos nossos fornecedores e dos nossos parceiros. Então, a ideia do Eclipse trouxe muito essa visão de trazer essa transparência, a visibilidade do que a gente hoje não enxergava. A gente conhecia o nosso processo cervejeiro, nosso processo de bebidas, mas a gente conhecia o nosso processo de fornecedores, a produção das embalagens, das matérias-primas. Aí o Eclipse surge com uma plataforma para a gente poder compartilhar as melhores práticas, compartilhar conhecimento, entender também a realidade e as dificuldades também dos nossos parceiros na cadeia, nessa jornada da descarbonização. Como é que o Eclipse funciona na prática? Na prática, a gente convida os parceiros, eles ao ingressarem, eles respondem a um questionário, uma autoavaliação, que aí vão classificar as principais coisas, se a empresa ela já tem metas de sustentabilidade, já faz um inventário de carbono, se ela já tem feito iniciativas para descarbonizar, e aí dentro disso a gente vai classificar esses parceiros entre diferentes níveis de maturidade e níveis de expectativa em cima deles também. Então, conforme a maturidade dos parceiros cresce, a gente também cobra, a gente quer saber também os dados deles. Então, eles também anualmente reportam os seus dados de emissão para a Ambev,
para a gente entender quanto também de carbono é emitido para cada produto que a gente está comprando desses parceiros. E é aí que entram empresas como a Val Group. Exatamente. Como é que a Val Group entra no Eclipse, Larissa? Como parceiros muito estratégicos ali no Eclipse. Na verdade, o Eclipse ele foi um pontapé para a gente, junto com as nossas emissões. Então, como mensurar da melhor forma, como o Luiz Gustavo trouxe, é como a gente mensurar. Então, toda a parte educacional, toda a parte de realmente os detalhes que são necessários para fazer a diferença e para que a própria Ambev possa utilizar também o nosso dado, que seja algo rastreável, que seja algo de fato auditável e auditado, né? Uhum. É importante. E o Eclipse traz tudo isso. A Val Group participa reportando seus dados, já tem alguns anos, e também vendo como que a gente está posicionado frente a parceiros ali do mercado. Então, ajuda muito a gente no desenvolvimento das nossas estratégias também. Agora, Luiz, eu entendo que a Ambev, pelo tamanho que tem, pela relevância que tem, ela deva ter argumentos muito fortes para convencer os seus parceiros a adotarem boas práticas. A gente acredita muito no poder da colaboração. Acho que a escuta ativa é muito importante. A Ambev está no momento que a gente não sabe de tudo, mas a gente quer aprender tudo. Então a gente sabe o nosso processo, as nossas partes, mas eu não sei realmente como é a operação da Val Group no detalhe, do jeito que, por exemplo, a Larissa saberia. Então a gente ter essa escuta ativa, esse momento de integração e colaboração é muito importante, porque a gente realmente engrandece a cadeia. Então, é mais do que a gente só pedir também, mas a gente também pode oferecer esses treinamentos que a Larissa citou. A gente pode também compartilhar melhores práticas, algumas coisas que a gente já passou na nossa jornada, que a gente pode passar adiante também. Então, a ideia não é só ser uma via de mão única, mas sim um intercâmbio de melhores práticas e informações com a nossa cadeia. E como é que você sente a aceitação das empresas, a aceitação dos parceiros, e até assim os diferentes níveis de conhecimento que os parceiros têm, as demandas que eles têm de informação para vocês? É bem plural. A aceitação passou por uma jornada ali, né? No começo, óbvio que você chega a uma coisa nova, nunca é tão simples. Uhum. A gente está saindo do lugar do comercial, a gente está andando numa questão mais de colaboração mesmo. Então, realmente um tipo de relação diferente entre fornecedor e cliente. Mas depois que a gente começa a ver que não é só uma empresa pedindo alguma coisa, que é uma tendência de mercado, que provavelmente outras empresas também virão a pedir futuramente, a gente está realmente adiantando processos que virão naturalmente e já também não só pedindo, mas também oferecendo uma mão junto, né? Um auxílio, um treinamento colaborativamente. Então, também a aceitação tem evoluído, mas ainda a gente vê muito desafio entre, como eu falei, os níveis de maturidade. Então, a gente não tem problema em engajar, mas sim em definir quais são os próximos passos, o que precisa ser feito, e realmente conseguir segmentar as necessidades para cada um dos tipos de fornecedores que nós temos. E tem determinadas ações, determinados fornecedores que acabam sendo prioritários para que a Ambev também cumpra suas metas? Sim, hoje, por exemplo, as emissões relacionadas à embalagem representam em torno de 34% das emissões da Ambev. Então, é um número 34%. Então, é um número representativo. E a gente entende que aí a gente tem um foco maior. Hoje a gente tem, até internamente, o nosso objetivo é sempre trazer a maior cobertura possível dos nossos fornecedores, independente do nível de fornecimento, mas realmente trazer esse engajamento, porque é onde realmente a gente consegue virar uma chave nessa organização junta. Então, eles têm um valor muito grande e aí o engajamento acaba sendo mais intenso. E aí deixa eu ir, desculpa só, porque é interessante porque tem uma relação, né? Ele falou de 34%, né, da questão das embalagens, Isso. né? A Val Group, você já tinha me contado que o escopo 3, ou seja, os fornecedores, os parceiros da Val Group, significam 90%. Ou seja, a Ambev vai te pedir, olha, eu preciso de sustentabilidade. E você precisa pedir também para os fornecedores e parceiros, olha, a gente precisa de sustentabilidade. Essa é a cadeia, é assim que acaba funcionando? Exatamente. E o legal do Eclipse é que a gente consegue cobrar também dos nossos fornecedores uma resposta, porque a gente precisa ter o dado mais granular possível, né, com o maior detalhe possível, para poder fornecer um dado primário, que a gente chama, então um dado real daquela fábrica, para fornecer para os nossos clientes, que no caso a Ambev, com a plataforma do Eclipse, e para isso eu preciso também que o meu fornecedor me dê essa informação. E tendo o Eclipse como uma base, para a gente é muito mais fácil pedir essa informação. E a Ambev é muito parceira. O que o Eclipse facilita?
facilita na questão de já ter ali um engajamento, já ser uma plataforma conhecida, e também eles são muito parceiros nossos em ajudar nessa conexão. Então, o que de fato eles precisam? O que a gente pode cobrar da melhor forma do fornecedor para atender a demanda com esse dado mais específico? Então, acaba sendo uma conexão bem interessante, né? Sim, é uma co-construção no fim das contas. Então, Hoje a gente já pode falar em resultados concretos do Eclipse? Acho que a gente passou na primeira etapa, que era realmente conhecer os dados e conhecer os nossos fornecedores. Então, foi ali, né, convencimento na primeira fase, explicação, uma parte até de letramento em alguns casos. Agora a gente começa a colher os resultados. Primeiro a gente vê que os dados que vêm dos nossos fornecedores têm muito mais qualidade do que as premissas que a gente toma internamente. Realmente eu não conheço o processo de produção da Val Group, por exemplo, no detalhe que a Larissa conhece. Então, para mim é um nível de detalhes novo que eu recebo na minha cadeia. Então, isso já tem sido um salto. Agora, o próximo passo, a gente está também construindo iniciativas de descarbonização juntas ou até individualmente. Então, a gente tem visto, por exemplo, muitos fornecedores que estão cada vez mais achando formas de investir em energia elétrica renovável, que é uma coisa que a Ambev já atingiu 100% de energia elétrica renovável há alguns anos. A gente vê isso como uma frente que outros fornecedores também olham com uma atenção, com uma forma de desenvolver também nas suas próprias cadeias. Larissa, você comentou que a Val Group vai atrás dos dados, das informações dos parceiros. Quais são os principais dados que você precisa para depois repassar para a Ambev, para abastecer esse ecossistema do Eclipse com as informações que são necessárias? é um conjunto de dados bastante robusto, na verdade, que compõe principalmente o escopo 1 e 2 do meu fornecedor, que vai ser o meu escopo 3 e que posteriormente eu preciso detalhar para a Ambev também o meu escopo 1, 2 e 3. Então, dentro do escopo 1, a gente considera toda emissão direta. Então, ali eu vou ter, por exemplo, queima de combustível em maquinários, em equipamentos que funcionam diretamente na minha produção. No escopo 2, Quando a gente fala em emissão, é gás carbônico que eu estou mandando para a atmosfera, né? Exatamente, É o carbono que eu emito para a atmosfera. não só carbono, mas qualquer componente considerado dentro do GHG Protocol. Então, pode ser o metano, convertido depois para CO2 equivalente. A métrica comum é o CO2 equivalente, que seria o dióxido de carbono equivalente, que basicamente é uma equivalência do CO2 com outros gases. Então, o metano tem uma equivalência para carbono. E tudo se fecha em emissão de carbono no final. Porque a gente precisa mensurar, né? Validar, Porque acha unidade ali uma pra régua isso. comum. E o Exatamente. GHG é que transforma essa regra Exato. comum. Uhum. E aí a gente tem, então, o escopo 1, sendo as emissões diretas, o escopo 2 é a energia, então o consumo de energia e a emissão associada a esse consumo, e o escopo 3, 15 categorias de emissão indireta, que é a mais robusta e a mais complexa atualmente nos cálculos. E aí uma pergunta para vocês dois. Nessa cadeia de sustentabilidade, onde cada um precisa fazer sua parte, a palavra mágica é colaboração? Tem certeza. sido, cada vez mais. A gente vê as discussões saindo do apenas o comercial, o transacional, e realmente entra numa questão de construir. Eu não vou conseguir fazer sem apoio dos meus parceiros, assim como eles também usam até o próprio tamanho, o peso de uma marca como a Ambev para também ajudar no seu desenvolvimento, na sua cadeia também. Exato. E acho que com a sustentabilidade a gente tem visto cada vez mais a redução da competição e partindo mais para competição, né, que o pessoal chama, que é a competição saudável, mas com a ajuda e a cooperação. Então, cooperando para crescer e para trazer os dados da melhor forma possível, ainda que entre concorrentes, ainda que entre competidores do mercado, mas sempre colaborando para chegar no resultado comum que todo mundo espera, né? Porque eu imagino o seguinte, também a gente não vai ser romântico de achar que não, eu só vou fazer isso porque eu quero salvar o planeta. Não, eu quero vender para a Ambev, né? Eu quero ser um fornecedor de uma empresa do tamanho de uma Ambev. A colaboração nesse caso vem no seguinte sentido, quer dizer, eu quero ser seu fornecedor, me ajuda a te ajudar, é mais ou menos por aí? Eu falei, né, a Ambev como empresa existe há 25 anos, mas nossas marcas já são centenárias. E nós queremos continuar pelos próximos mais de 100 anos. E acho que assim realmente é o caminho da colaboração, porque sozinho a gente não chega, né, a gente cresce quando a gente vai junto com os nossos parceiros. Então, acho que essa força coletiva que também motiva. Então, a gente enxerga a sustentabilidade como um caminho para criar resiliência para o nosso negócio. Agora, na indústria de plástico em particular,
todo esse processo de descarbonização, né, de tirar o carbono, de neutralizar carbono, isso tudo ainda tem muito mito, né, Larissa? Como é que a Val Group faz para ir tirando esses mitos da frente e abrindo caminho? Excelente pergunta, Mauro. Na verdade, assim, o que existe hoje é uma falta de informação, né? As pessoas ainda não conhecem 100% o que é um escopo de carbono, para que serve essa mensuração, como ela é feita. Então, a partir do momento que a gente começa esse educacional e que o Eclipse faz um papel fundamental nessa jornada, a gente começa a explicar tanto para o consumidor final quanto para a própria cadeia de fornecimento o que é esse dado, para que ele serve. Ele é um dado auditado, ele é um dado real, é um dado que mostra a emissão de fato da produção. Uhum. Então, é o dado mais puro possível que a gente consegue trabalhar hoje para mostrar a sustentabilidade da cadeia. E você consegue mencionar alguma ação concreta que a Val Group adotou a partir do Eclipse, a partir de metas de emissões zero? O nosso trabalho com a energia renovável é um dos pontos. Então, a gente tinha a meta de até 2030 ter 100% de energia renovável. Essa meta já veio para esse ano. Então, a gente conseguiu antecipar essa meta. Se anteciparam em 5 anos. Ainda vai sair aí um comunicadinho oficial, mas a gente já está nessa antecipação dos 5 anos da meta. Breaking news. Breaking news. Para a gente conseguir antecipar, para justamente atender as metas que a gente tem internamente e favorecer também os nossos clientes. Olhando também, isso é uma preocupação que a gente tem tido aqui no Papo Embalado, olhando também para o lado do consumidor. O que deve ser comunicado ao consumidor para que ele entenda que ele faz parte dessa cadeia de sustentabilidade também? Olha, acho que tem um caminho de realmente educação no consumidor. A gente entende hoje que, óbvio, eu e a Larissa, a gente trabalha num meio mais nichado da sustentabilidade, então realmente pra gente é uma coisa que é o nosso dia a dia falar sobre, mas a gente vê que os consumidores estão querendo saber mais hoje. Tem várias coisas acontecendo, né, na sociedade, no dia a dia. A gente vai ter uma COP no Brasil esse ano, né, que é a Conferência de Clima da ONU. Então o assunto começa a ficar mais permear realmente pelas diferentes mesas de bares e pelas diferentes conversas. Então, realmente o consumidor quer se inteirar mais do assunto, e acho que as grandes empresas têm esse papel de trazer em suas comunicações corporativas com responsabilidade esses assuntos. Então, trazer um pouco sobre a questão de reciclabilidade, traduzir de forma mais simples também a questão de emissões. Então, a gente começa a dar essas informações para os consumidores de forma realmente mais palpável e como, de fato, as atitudes deles, suas ações dia a dia também podem ter impactos. A Ambev é uma empresa global. O que vocês também trazem de boas práticas do exterior que podem ser adotadas no Brasil e vice-versa? O que a gente está fazendo de bom aqui que vocês acabaram levando para outras unidades de vocês fora do Brasil? Olha, daqui eu sei que a gente tem desenvolvido a cadeia de reciclagem de uma forma bem robusta. Olha, uma cadeia no Brasil, assim, de muitos elos, uma cadeia bem desenvolvida, mas que tem sempre um caminho. Acho que isso o Brasil realmente tem um lado legal, e com os nossos parceiros como a Val Group, a gente tem realmente visto muito isso desenvolvido. De fora para lá, acho que é a questão de realmente de maior conhecimento das informações. Então, hoje a gente tem diversas premissas para cálculo de emissões, etc. A gente vê lá fora que alguns dados a gente consegue trazer mais maturidade aqui para dentro. Então, a gente vê que as práticas aqui já existem, a gente realmente só precisa saber realmente como contabilizá-las para dentro das nossas práticas de fato, para os números que a gente tem. Então, é mais esse conhecimento, mas a gente não está tão atrás dos outros países, não. Legal. E o que vem pela frente? Em termos ali do Eclipse, tem alguma nova ação que vocês estejam planejando? Qual que é o futuro desse programa? A nossa jornada, então, tem sido assim, um aprendizado. A gente começou a entender, né? A gente enxerga a nossa jornada histórica com os nossos parceiros, então a gente viu os últimos 3 anos de Eclipse, essa evolução dos nossos parceiros, comparando com a nossa própria dos últimos 20 anos para cá. Daqui para esse ano a gente tem, né, a nossa ambição, nosso compromisso de 2025 para atingir, mas também passando isso, a gente também tem uma ambição de chegar no Net Zero, né, emissões líquidas zero até 2040, e isso o Eclipse não vai parar, o Eclipse vai ser nosso grande caminho para isso. A gente vai continuar, né, não só pedindo ajuda às nossas coisas, mas construindo junto, esperando que realmente, né, que eu falei, embalagem é 34%, mas tudo que não é a nossa própria emissão são 89%. Então a gente tem que trabalhar toda essa cadeia de quase 90% de emissões junto com toda a nossa cadeia para chegar nesse net zero, nessas emissões líquidas zero.
vai ter bastante trabalho, mas Vai. eu desejo todo sucesso para Muito vocês, obrigado. porque o sucesso de vocês é o sucesso do planeta, é o sucesso da sustentabilidade. Luiz, super obrigado pela Agradeço. conversa. Larissa, obrigado também. Foi um prazer ter vocês aqui. Acho que foi um papo super rico. Tenho certeza que você gostou. Aproveita então para deixar sua curtida, para compartilhar o nosso conteúdo com a sua família, com seus amigos, com as suas amigas. Se inscreve no nosso canal também e acessa os outros episódios. Eles estão todos disponíveis no canal do YouTube da Val Group, tanto a primeira temporada como a segunda temporada do Papo Embalado, e também nas nossas redes sociais. Tudo disponível para você conferir. Obrigado pela companhia, até o próximo papo. Você sabe que a gente sempre deseja que os nossos papos aqui venham embalados com ótimas ideias. Até mais!